agente funerário, encontros pelo caminho e um corpo boiando no rio. A gente veio com uma infraestrutura preparada para fazer um curta, só que aí acabei conhecendo outras locações e aí acabou que o projeto em si se tornou um longa pela infra dele. É um filme que deixa o espectador livre para imaginar, para delirar. A câmera ela é como um elemento mágico, né? Que ela te permite abrir uma porta, assim, uma janela, para algo que nem sempre tu tá pronto. Eu quero fazer um cinema no tempo presente, em que você fale do passado, mas sempre como impressões sensíveis. Para construir assim, esse diálogo com o cinema de gênero, eu procurei muito no Shyamalan, sabe? Que fez A Vila, principalmente. No filme De Repente Eu Te Amo, 4 personagens vivem as suas histórias de amor. Aos poucos, eles vão descobrindo como estão ligados uns aos outros, apesar das diferenças. A produção traz para a tela as paisagens de Petrópolis e Teresópolis, 2 cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Câmera! Som! 21, 22, 4. Ação! Quando eu chamei ele, falei, Bruno, vamos fazer o projeto fora do Rio, vamos fazer num ambiente diferente, explorar um pouco a natureza, a montanha. E uma das coisas que impressionaram o Bruno foi o Dedo de Deus, que é um ponto turístico aqui da cidade de Teresópolis, que foi o primeiro ponto de escalagem, se não me engano foi 1800 e alguma coisinha. E quando eu trouxe o Bruno pra gente ver essa região, ele falou, vamos fazer o filme aqui. A gente entrou em Petrópolis para fazer uma locação. Eu já conhecia a história de Petrópolis, da riqueza, e aí Petrópolis me cativou pela possibilidade de locações que cabiam na história. Beleza, a gente tem uma matemática de a gente fazer de acordo com nuvem, aqui a gente tem essas coisas que a gente tem que administrar. A gente queria filmar na Serra do Dedo de Deus, aqui em Teresópolis, no caso, né? A gente foi na Fundação de Cultura e Turismo para conquistar essa autorização. Eles gostaram tanto do projeto que resolveram abraçar o projeto. Por que vocês não fazem o projeto todo em Petrópolis, já que vocês têm tantas locações interessantes e a gente, de repente, consegue atingir esse objetivo de vocês todos aqui? E olhando os folhetos de turismo de Petrópolis, a gente começou a ver locações que a gente... Nossa, incríveis. A cidade abraçou o projeto, isso foi muito importante, né, para o cinema acontecer. Você não faz cinema sozinho. E a Prefeitura de Petrópolis e a Prefeitura de Teresópolis, eles conseguiram muitos apoios em relação a transporte, alimentação. E eles viram que era uma forma de levar Petrópolis através do filme. Minha filha, você me promete, minha filha, que você não vai me cremar? Conta a história de 4 personagens que se cruzam durante o caminho do filme. Então, por exemplo, a gente tem um dono de uma universidade que descobre que vai morrer, está prestes a morrer, e ele dedicou toda a vida dele a se tornar um cara rico. Mas hoje ele não tem nem para quem deixar. Ele é uma pessoa muito rica, né? Extremamente poderosa financeiramente, e que no passado, mesmo apaixonado, ele, por ganância, por ambição, ele escolheu o dinheiro e deixou o grande amor dele. É uma história que ela pode ter um desdobramento muito grande, né? Na ponta da história a gente tem um bolsista dessa universidade, um cara que é super do bem, totalmente distante ainda desse mundo de dinheiro, e cai nas mãos dele a decisão do destino desses personagens, né? Quando esse cara diz que quer deixar tudo para ele. O meu personagem é o Denis, ele é um estudante da faculdade onde ele trabalha também. É um cara batalhador, esforçado, dedicado, direcionado, que em certo momento da vida ele é surpreendido por uma situação. E ele descobre que a pessoa que ele é apaixonado é filha dessa mulher, no qual o dono da universidade deixou no passado. Então essas histórias todas acabam se encontrando. Vamos fazer um plano de sequência até rico. Você vem, entrou... Sim. Chegou rico, a gente corta. O longa O Espelho é ao mesmo tempo uma adaptação da obra de Machado de Assis e uma aventura biográfica. Das misturas das vivências do diretor com o conto machadiano, nasce uma narrativa não linear, cheia de mistérios, sensualidade e elementos da cultura brasileira. Através dessa erva, os guerreiros de Araquém entravam em contato com o mundo invisível. Você sente?
O filme ele é baseado no conto do Machado de Assis, um lindo conto do Machado de Assis, O Espelho. E a partir do conto, o Rodrigo Lima, o diretor do filme, ele se apropria do conto, eu acho que ele não faz nenhuma releitura, para trazer memórias dele. O set, o lugar que a gente filmou, é um lugar que o Rodrigo viveu, que é da família dele, então tem muita memória ali, tem arquivo de Super 8 ali. Então ele pôde misturar uma coisa que ele ama, que é esse conto do Machado, junto com as memórias pessoais dele, com coisas que ele viaja do cinema. Ele costuma dizer que o filme é um grande delírio, assim. É terrível pensar que a morte está não apenas no fim, mas no princípio dos elementos vivos da criação. É um homem que é chamado para esse sítio e surge uma mulher que representa vários mitos míticos ou folclóricos, ou enfim, uma homenagem também ao Brasil, porque a gente pega Yara, brincou muito o mito de Oxum, cantamos músicas, mexe com tradição indígena. Mas tudo pinceladas, tudo uma homenagem, tudo uma releitura, um significado para o filme. Ficou em mim uma parte mínima de humanidade. Eu acho que o filme tem isso, né? Ele abre possibilidades, assim como a minha personagem abre possibilidades. Quem é essa mulher que sai diante de um lago? Ela já estava lá? Ela é daquele lugar, ela apareceu para aquele homem, ela é uma memória, ela é o quê? Tá aberto, isso que é o mais legal. É um filme que deixa o espectador livre para imaginar, para delirar. O cinema de um homem só é também um cinema de encontros. Parece um paradoxo, mas foi assim a experiência de Gustavo Spolidoro na realização do seu último longa. O cineasta acompanhou 5 dias de carnaval em 2011 apenas com uma câmera na mão. Cada novo encontro redirecionava o caminho que ele não sabia onde podia parar. Fiz um projeto de mestrado sobre um filme de homem só, que era uma coisa que já tinha feito no Morro do Céu, meu longa anterior. Eu quis radicalizar, fazer todo o processo, desde o projeto até editar o filme, fazer som e tudo. E aí eu resolvi fazer um filme que é o Errante, um filme de encontro, né? Que era a realização de um filme sozinho, muito próximo de como eu raciocino, assim, que é um raciocínio muito fragmentado, assim. Ele vai sempre me levando para alguma outra coisa. Então o Errante é isso, é um filme que vai sempre indo para uma próxima ideia, para um próximo pensamento, para uma próxima imagem, a partir de algo que está nesse momento aqui em quadro, assim. Tu é da onde? Eu sou alemão. A câmera ela é como um elemento mágico, né? Que ela te permite abrir uma porta, assim, uma janela, para algo que nem sempre tu tá pronto. Ou seja, no dia a dia eu não vou ficar chegando para bater papo com qualquer maluco que eu vejo da rua, mas se eu tô com a câmera me dá essa autoridade, ou essa liberdade, ou essa cara de pau para chegar numa pessoa e sair batendo papo com ela, né? Oi. E aí, Argentina? Roteirista de mão cheia, ela faz a sua estreia como cineasta com o longa Um Homem Só. Um roteiro super original que mistura vários gêneros, como a comédia, o romance e a ficção científica. Eu tenho o grande prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista a super talentosa minha amiga querida Cláudia Juvan. Claudinha, que bom. Oi, amor. Obrigada por você estar aqui. Imagina, um prazer. Claudinha, você formou em cinema e o seu primeiro curta foi um curta de animação. E aí eu queria saber por que a escolha da animação e quais foram as dificuldades ou as alegrias de trabalhar nesse projeto. O Velha História, ele é meu filme de formatura na faculdade de cinema. Eu fiz 2 curtas antes, com vídeo, assim, curtas bem toscos, assim, mas que foram ótimos exercícios. Mas eu fui para a faculdade de cinema querendo fazer animação, porque... ingenuamente, né, sendo uma pessoa que escrevia e que desenhava, eu achava que o caminho era esse. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas.
Até descobri que não, eu podia usar o meu talento para desenhar, na verdade, num filme com atores, porque eu podia usar isso, né, pensando no filme, nos enquadramentos, na direção de arte. Mas realmente chegou uma hora que eu senti falta do ator, assim, porque eu queria fazer personagens e queria uma troca maior. E quando eu virei roteirista, que eu comecei a descobrir o poder do ator, e aí eu mudei de lado. E o formato do curta, assim, como é que você gosta de curtas-metragens, você assiste? Você acha que é um formato que ele serve um pouco como exercício para fazer o longa ou não, que ele tenha a sua independência? Eu acho que é uma outra linguagem, né, assim, você ter ali um tempo, é um desafio ter, né, ali 5 minutos, 10 minutos para você contar uma história com começo, meio e fim, né. Eu acho que, assim, o bom é que é mais fácil de fazer, né, mais acessível, tanto que na faculdade a gente rodava um curta por semana, a turma. E era maravilhoso, assim, a gente fez filmes horrorosos na faculdade, assim, coisas que não dá para assistir nunca mais, assim. Mas era sensacional, porque a gente conseguia fazer rodízio, experimentar. Um dia eu era diretora de arte, no outro eu fazia assistência de câmera. E você ia experimentando todas as funções, né, assim, num set. O que ajudou muita gente ali para escolher suas profissões. E você, na verdade, você migrou para o roteiro. Primeiro você dirigiu e aí você entendeu que você queria escrever. Você sempre gostou de escrever? Como é que apareceu a coisa da escrita para você? Você escreveu várias coisas na televisão, até vir a escrever para o cinema. Eu fui para o cinema por causa da animação e eu gostava de escrever, mas eu tinha dificuldade de admitir que eu gostava de escrever porque eu sou filha de roteirista. E aí eu comecei a ver filmes que eu comecei a prestar atenção mais no roteiro até do que a direção, né? Assim, nos diálogos e a construção de personagem. O que esse personagem está fazendo, por que ele está na situação, como ele vai sair. Eu acho que isso foi o que me apaixonou pelo roteiro, o personagem. Mas acabou que eu fui direto para a televisão e está sendo sensacional, porque é um exercício que poucas pessoas têm. Eu posso dizer que eu escrevo há 13 anos, todo dia da minha vida. Depois de sofrer muitas torturas na prisão, o militante Teodomiro Romero dos Santos decide fugir. 40 anos depois, Theo refaz o caminho dessa fuga, só que agora na companhia do filho. O documentário Galeria F não busca por verdades históricas, mas sim a maneira como a história se faz presente na vida dos seus personagens. Quando eu cheguei aqui, eu tinha levado muita pancada na cabeça, muita. Esse filme é uma continuação do meu trabalho. O que eu quero quando eu penso em fazer um filme? Que eu quero contar alguma história que esteja do lado das pessoas que pensaram em melhorar o mundo. E o filme conta a história de um preso político que foi preso pela ditadura militar na Bahia e ele atirou e matou um policial. A polícia baiana ainda continua sem pistas sobre a fuga do preso político Teodomiro Romero dos Santos. O filme, ele pega um recorte dessa história, que é o quê? É a história da fuga. E combinamos de fazer essa viagem refazendo o caminho que ele percorreu na fuga. Na hora que eu decidi contar essa história, eu achei que aquele formato do documentário, grande reportagem, jornalístico, não caberia muito. Então eu peguei da ficção emprestada a estrutura do road movie e o Theo anda pela vida, encontrando algumas pessoas que ajudaram ele na fuga e contando para o filho a sua história. Na época da ditadura, já ouviram falar na ditadura? Não. Nem na escola, a época que os militares estavam no governo? Não. A gente viajou 22 dias, com 2 câmeras, às vezes 3, com um carro maquinado.
e microfonado o tempo todo. Então é inevitável que a pessoa fale sobre tudo. Quer dizer, vem as lembranças, que é um pouco o que eu quero do cinema. Quer dizer, eu quero fazer um cinema no tempo presente, em que você fale do passado, mas sempre como impressões sensíveis, sempre como lembranças de alguma coisa que existe hoje em você e que já aconteceu. Pelo Rio São Francisco, se eu quisesse andar 20 quilômetros para um lado ou 20 quilômetros para o outro, não tinha problema nenhum. Foi a hora em que eu me senti realmente solto. A censura militar demorou para liberar a exibição de vários filmes, mas um deles se tornou quase um símbolo do cinema brasileiro pré-abertura política. As queimadas e a promiscuidade da vida nas estradas revelavam uma Amazônia muito diferente daquela mostrada nas ficções e documentários históricos oficiais. O Iracema, do Orlando Senna e Jorge Bodansky, que é um filme que está presente no Cinema Novo, me marcou profundamente, assim, no meu desejo de fazer cinema. Essa camada documental do filme, né, da Amazônia, da Índia, da Iracema, desse embate com a dramaturgia do Pérea como caminhoneiro. Eu revi esse filme milhares de vezes, né? E sempre me impactou muito esse contato, né? Essa desfronteira entre o documentário e a ficção. Eu ficava perguntando, caramba, como que esses caras conseguiram lançar a dramaturgia no espaço da realidade amazônico no Brasil nesse momento, em plena ditadura militar, né? No auge da ditadura militar. Não tem uma cena em particular, assim, mas toda a obra como um todo, assim, eu revi milhares de vezes. E sempre até hoje me parece uma obra nova, um cinema novo. Quero conhecer a transamazônica, a grande tônica da evolução. O cinema brasileiro ajudou a construir um imaginário sobre o sertão nordestino, a capital paulista e o Rio de Janeiro. Apesar disso, algumas paisagens, como a região serrana fluminense, não são muito representadas. Encontro dos Rios é um curta rodado em Lumiar, um pequeno distrito da cidade fluminense de Nova Friburgo. Mãe, tem um corpo boiando no rio ali embaixo. Eu queria trabalhar com personagens femininas, assim, que eu nunca tinha trabalhado antes, isso era uma questão. E trabalhar com o espaço de Nova Friburgo, para mim, sempre foi uma questão muito relevante por conta da representação do lugar, que como eu sou de lá, você cresce a vida inteira vendo paisagens na televisão que você não tem aquela identificação no repertório da sua vida, da sua juventude, lugares que você passou. Então eu queria trabalhar também dentro daquele espaço. E como se trata assim de um lugar rural, onde você tem muita questão da oralidade, das histórias ali que se passam, eu fui pegando esses elementos e juntando até chegar dentro dessa trama, que é meio que duas garotas ali ouvindo uma história dentro daquele lugar e você não sabe se aquilo é verdade ou não. Acharam um corpo boiando no quintal do Joci. De quem? Não sei. E eu queria trabalhar realmente com personagens femininas, longe de uma representação política panfletária, mas assim, colocando ela como protagonista, heroína mesmo. Esses papéis assim que geralmente é colocado pro garoto, pro menino, esses filmes de aventuras infantis, sempre tem um garoto ali comandando. E aí eu queria, por que não, assim, a garota protagonizando essa história, sabe? Ela descobrindo, desbravando e sendo o centro da narrativa. Você tem uma relação super profícua com o Belmonte, assim, foi uma parceria que deu muito certo. Muito Vocês fizeram primeiro o Gorila, né? Foi. Que é uma adaptação do conto do Sérgio Santana. Sim. Que ficou incrível. O Zé ele já tinha um roteiro que ele não se identificava tanto, e aí ele me chamou para fazer o Gorila muito perto já das filmagens. Aí eu falei, não, tem que fazer. Aí eu falei, eu não quero ler o roteiro, eu quero ler o conto. Isso é uma coisa muito legal de adaptar também, assim. A sensação que você tem, né, a impressão que você tem quando você lê a coisa a primeira vez. Aí eu li, eu achei maravilhoso, eu achei um tesão o conto, né? E aí quando eu li o roteiro, eu achei, o que tinha antes, eu achei que faltava um pouco desse tesão.
Alô? Ariosto, eu reconheço a sua respiração quando você escuta a minha voz. Alô? Coisa linda, você já ouviu falar no gorila? E aí essa parceria foi retomada no Entre Idas e Vindas. Sim. Pois é, esse já foi um processo completamente diferente. Eu escrevi com o Zé, tinha um roteiro dele que tinham coisas sensacionais. Era uma história muito pessoal dele, mas ele me deu um roteiro cheio de coisas legais, mas que faltavam uma costura, assim. Aí eu fui, ajudei a montar os personagens, né, assim, aquele grupo daquelas 4 mulheres, quem eram elas, o que elas somavam, o que contribuía a botar fogo ali, né, nas questões uma da outra. Foi uma experiência muito amorosa, na verdade, assim. Que isso, garoto? Tá maluco? Pelo amor de Deus, atropelar criancinha é infração grave. Como você chama? Benedito. E aí o Homem Só, como é que veio esse projeto? Como é que você escalou essa equipe? Como é que foi estar no set? Você tinha recém-parido, você estava com um bebê bem pequeno. Eu lembro na faculdade de cinema a gente falava, no dia que eu fizer o meu longa... E eu levei isso a sério, essa paixão da faculdade de cinema, eu levei a sério isso, assim. Aí eu escrevi o roteiro, eu tive a ideia para o filme, contei a história para Mariana, tinha um personagem já pensado um pouco para Mariana. Mariana topou na hora e virou um filme de amigas. E aí o projeto, assim, você quando você realizou, era parecido com o que você tinha na sua cabeça, assim, como é que para uma roteirista que está muito tempo escrevendo e que escreve um projeto que você tem, assim, na sua cabeça e de repente você vê aquilo tomando forma, né? Você vê aqueles personagens aparecendo na sua frente. Como é que foi esse encontro, o encontro com os atores? Tem uma coisa muito louca que eu brinquei quando acabou o filme, assim, porque ser roteirista é muito solitário. Sim. Você fica sozinho e chega uma hora que você se sente um pouco abandonado, porque o diretor entra na jornada do filme e você fica para trás, você foi. E aí, quando chegou a minha vez de fazer o filme, foi maravilhoso. Aí eu aproveitei cada segundo, assim, eu ia em cada departamento, assim, ia lá no Martim e falava, Martim, vamos lá, o que você tá fazendo? Eu queria saber tudo, sabe, da maquiagem. Aí ia na Ana Velar e falava, Ana, o que você tá preparando pro figurino? Eu queria saber, assim, a calcinha que a Mariana ia usar na cena, eu queria saber. Eu fui, assim, no filme inteiro, até na finalização, assim. Eu vou dizer que eu aproveitei a experiência ao máximo, assim. Ah, não, olho azul, menina. Abre portas, né? O que você quer, Arnaldo? Desculpa, só queria olhar a foto da sua filha. Ah, pra me humilhar de novo? De novo? Chega, Arnaldo, que horror! Paralelamente, você está fazendo você está escrevendo mais um roteiro, né, para Carol Jabor, você tem um projeto de terror. Como é que é escrever para outras pessoas depois de ter feito o seu filme autoral? Você gosta de escrever para outras pessoas? Como é que você pretende mesclar isso? Você pretende ser mais roteirista, mais diretora? Como é que é isso na sua cabeça? Eu brinco, eu falo que você é a coisa que paga as suas contas. Ai, te amo. Mas assim, o que paga as minhas contas todo dia é o roteiro. Eu sou roteirista, né? Assim, porque na verdade, assim, isso é uma brincadeira, mas é o que ocupa a maior parte do meu tempo, né? Assim, é o roteiro. Eu sou, em vez de diretora roteirista, eu sou roteirista diretora. Eu acho que o meu grande exemplo disso, acho que é o próprio Jorge Furtado. Sim. Mas eu escrevi agora um roteiro para Carol Jabor. A Carol, eu fui assistente de direção da Carol Jabor, então é uma pessoa que eu já tenho uma parceria. Eu tô começando um projeto com o Fábio Porchat. Fiquei 1 ano desenvolvendo uma série de terror com o Denison Ramalho. E aí a gente vai fazer agora um longa para testar esse universo, esse gênero, para ver o que acontece a partir daí. Delícia. Um monte de coisa boa vindo, né? Muita coisa boa vindo. Que bom. Boa sorte. Obrigada, Obrigada por você ter vindo. Volte sempre, tá? Sim. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entrem no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Ninguém muda do dia pra noite.
a não ser por um bom motivo. Para isso eu tenho que driblar o mercado. Ou eu começo a lutar pelo meu sonho, ou eu passo a vida inteira lutando pelo sonho dos outros. Meu nome é Carlos. Tenho 26 anos. Sou vendedor de... Não. Sou motociclista. Sem rumo e sem seguro. E o meu sonho? Bom, você já sabe o meu sonho. Meu sonho é ser feliz, brother.